Bom dia a todos, o projeto Tenho Sede de Vida, mais 3 minutos hoje, com vocês e com Jesus. Amém? Então hoje a palavra está em Atos dos Apóstolos. Jesus vem nos falar em Atos dos Apóstolos primeiro, aonde Deus vem nos revelar que quando se tem um ministério, quando se forma alguma coisa, quando está se formando algo de Deus, né? Às vezes na nossa vida a gente entendemos que muitas vezes as pessoas não entendem o agir de Deus, né? Mas Deus, ele é aquele que surpreende, né? O Deus que servimos, ele surpreende a muitos, né? Então em Atos dos Apóstolos, primeiro aqui, Jesus ele vem nos falar, né, da escolha de um apóstolo, né? Então depois que Judas o traiu, né, do Judas traiu Jesus e ficou desfalcado o ministério, né, de Jesus, que seria os 12. Mas os discípulos se reuniram, né, com as mulheres, com a mãe de Jesus e com todos os apóstolos e oraram a Deus, né, e colocaram 2 em oração. Mas a escolha foi de Matias, né, que foi Matias e Basabás, se não me engano aqui, se eu não... Basabás, né, e Matias. Mas Matias, ele foi o escolhido que Deus escolheu para assumir o lugar de Judas. Irmão, o que a gente pode entender aqui, né? A gente pode entender que, assim como Pedro até falou, que a profecia, ela deve se cumprir. Então, era 12 discípulos. Então, tinha que continuar com os 12 discípulos. Então, aquilo que Deus, ele determina, aquilo se cumpre, porque está na sua palavra, entende? Está na sua palavra. E muitas vezes, né, no nosso caminhar, a gente vai vendo, a gente vai caminhando e a gente vai entendendo as coisas, Deus vai nos mostrando. Veja bem, desde lá atrás mesmo, né, nos primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver, né, as guerras, né, as guerras de tudo aquilo que Deus tem colocado nos seus guerreiros para guerrear, né, a favor do seu povo. E depois, com a vinda de Jesus, a gente vai entender também que tudo se cumpre. A profecia, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, entende? Tem um versículo na Bíblia, em Mateus 9:35, que diz que quando Jesus ele chega, assim que ele forma o seu ministério, que ele chega... E ele vê um grande povo sofrendo, né? Pessoas sofrendo. E ele olha e o coração dele arde, porque era um povo que estava sofrendo e que não tinha pastor para conduzir aquele rebanho. Então ele ora a Deus, né? E pede ao Pai, Pai, envia operários para a tua messe, porque há muitos doentes, mas o que temos é pouco, né? Então Deus, ele manda, é claro, Deus ouve o seu filho, né? O seu primogênito. E Deus envia, irmãos, e aqui estamos. Nós estamos aqui por uma promessa, né, pelo um pedido de Jesus e uma promessa de Deus. Porque Deus nos coloca aqui na terra justamente para isso, para trabalhar para o reino. Porque o sentido da nossa vida é viver para Cristo, como Paulo mesmo diz, né? Viver para Cristo e morrer é lucro. Entendeu? Então, assim, viver é trabalhar para o reino de Deus, é resgatar almas, é resgatar vidas, entregar a Deus. Esse é o objetivo de qualquer ser humano, né? Eu não vejo outra finalidade na terra de um ser humano se não for resgatar vidas, né? Então, aqui nós estamos no projeto Tenho Sede de Vida, onde Deus tem nos colocado. Porque eu creio que assim como Jesus orou a Deus e pediu em Mateus 9:35 para que Deus enviasse operário para a sua obra, aqui nós estamos, né? E sabemos que são guerras terríveis que nós vamos enfrentar para levar a palavra de Deus, para converter vidas, para salvar vidas. E esse é o trabalho de qualquer missionário que enfrenta, né, no reino de Deus. Então, os 12 apóstolos, voltando à palavra, ficou desfalcado, né, com a morte de Judas e a traição dele. E Judas abandonou seu ministério, mas aí foi substituto Matias e assumiu o cargo no qual Deus determinou para eles colocar. Irmãos, assim como Deus nos escolheu, assim como Deus escolheu Matias, Ele está escolhendo você.
desse dia de hoje, desses 3 minutos com Jesus. Medita nisso, tá? Medita nisso. Dedica a tua vida a Deus, ao reino, sabe? Porque a vida ela é muito passageira, ela passa num piscar de olhos. E quando você vê, você já não está mais aqui, irmão. Então, dai a Deus o que é de Deus, tá?